Olá, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula do nosso módulo de escada pressada. Nesta aula, nós iremos fazer a análise da escada que nós modelamos na nossa primeira aula. Antes de fazermos a análise dos nossos resultados, nós precisamos alterar as nossas combinações. Porque eu não sei se vocês lembram, nós criamos as cargas e no final, nós criamos outra carga referente ao reboco do nosso espelho. E nós não acrescentamos essa carga nas nossas combinações. Para editar as nossas combinações, nós não precisamos abrir o cadeado novamente e depois processar essa escada de novo. Vamos apenas em Define e Load Combination. Vamos agora editar, primeiramente, a nossa combinação do estado limite último. Modificar. E aqui vamos acrescentar o nosso revestimento de reboco. E foi essa carga que ficou faltando na nossa última aula. Ok? Agora, estado limite de serviço. Modificar. Vamos acrescentar revestimento de reboco. E adicionar. Ok? A nossa combinação, considerando a fluência, não temos a necessidade, porque se você observar, ela é referente à combinação do estado limite de serviço. Ok. E ok? Como eu falei, pessoal, na escada, na modelagem da escada pressada reta, a nossa escada, quando ela é armada longitudinalmente, os nossos pisos, eles estão sujeitos a esforços de fricção e esforço cortante, os nossos pisos. E os nossos espelhos, eles estão sendo submetidos à flexocompressão e à flexotração. Quer dizer, eles estão submetidos ao esforço normal e ao esforço de fricção. Eu fiz uma publicação no Instagram essa semana e aqui eu falo um pouco sobre isso. Essa aqui é uma citação do livro, volume 4, do José Milton de Araújo. Se a escada for armada transversalmente, os pisos 12 degraus são calculados como lajes horizontais, apoiados nos espelhos, os quais são calculados como vigas. Se a escada for armada longitudinalmente, ela deve ser calculada como uma viga de eixo quebrado. Os pisos são submetidos à fricção simples e ao esforço cortante. Os espelhos são solicitados à flexocompressão e à flexotração. E aqui ele traz um pouco do comportamento estrutural de um modelo bem simplificado, pessoal. E ali, se nós fizéssemos a modelagem como se fosse uma viga. Mas como nós fizemos a modelagem em 3 dimensões, através de um elemento de shell, nós conseguimos observar esses esforços com muito mais clareza. Vamos observar primeiramente o deslocamento dessa escada. Vamos nesta segunda opção aqui. Vamos selecionar a nossa combinação considerando a fluência. Draw e Use. Aplicar. E OK. Aqui nós estamos com um deslocamento de aproximadamente 1,5 centímetro. 0,0145 metros. Quer dizer, aproximadamente 1,5 centímetro. Como a nossa escada ela tem um vão de 3,60 metros, dividido por 250, chegamos ao valor de 1,4
44 centímetros. Quer dizer, a nossa escada, o deslocamento da nossa escada, ela está no limite. Vamos melhorar um pouco isso. Vamos abrir o cadeado e vamos aumentar um pouco a seção, a espessura dos nossos elementos. Aqui em grid, modificar, se vocês esqueceram qual a dimensão da nossa escada, o vão de cálculo, aqui nós temos 3,60 m. Ok? Ok. Vamos ali, vamos em Define, seção, área seção. E vamos aqui modificar a seção do piso, vamos para 13 centímetros, vamos colocar 13 centímetros, ok, e para o espelho da mesma forma. Vamos colocar agora 13 centímetros, 13, e aqui também 13 centímetros, ok, e ok. E vamos pedir para processar novamente. Processar considerando todas as nossas cargas. Vamos observar agora o nosso deslocamento nesta segunda opção, considerando a nossa fluência, draw, Z, aplicar e OK. Observamos que o nosso deslocamento diminuiu bastante. Estava aproximadamente 1,5 m e agora está mais próximo de 1 centímetro. E assim nós diminuímos a deformação da nossa escada, pessoal. Poderíamos colocar como 14 centímetros e ainda diminuir mais o deslocamento dessa escada, mas não temos a necessidade. Vamos observar no segundo lance. Nós temos o mesmo valor. Agora, vamos observar os nossos momentos. Vamos visualizar os nossos eixos locais, mas, se vocês se lembram bem, o nosso eixo, no sentido do nosso momento principal, é o eixo 1,1, que é o eixo vermelho. E no sentido secundário, nós temos o eixo verde. Vamos observar o momento 1,1, considerando a nossa combinação do estado limite último, que é essa combinação que nós iremos fazer o cálculo das nossas armaduras. Aplicar. E OK. E aqui nós temos um momento máximo no meio do nosso vão de aproximadamente 20 kN vezes metro. 20 kN vezes metro. Vamos observar no segundo lance. Para você rotacionar, pessoal, segura Shift e o scroll do mouse. Eu não sei se eu já falei sobre isso. Shift e scroll do mouse. E você rotaciona os seus elementos estruturais. Aqui também, 20 kN vezes metro. É o momento máximo que nós temos.
Aqui, como foi considerado uma estrutura apoiada, nós não temos momento. No patamar, nós temos um momento um pouco menor. Uma média de 14 kN vezes metro. Vamos observar um momento na direção Y. Nosso eixo verde. Shell, momento 2,2. Estado limite último, aplicar. E OK. E aqui nós temos um momento muito baixo. Máximo de aproximadamente 3,5 kN vezes metro. Momento 2,2 é um momento que vai causar uma curvatura ao longo do eixo 2, que no nosso caso é o eixo verde. Momento 1 é um momento que vai causar uma curvatura ao longo do eixo 1, que no nosso caso é o eixo vermelho. Vai causar um momento nesta curvatura, momento 1. E o momento 2,2 é um momento que vai causar uma curvatura nesse sentido aqui, pessoal. No patamar, nós temos também um momento muito baixo, pessoal. Olha a riqueza de detalhes, pessoal. Como observamos como o nosso elemento estrutural ele está sendo solicitado. Observamos o momento 1, o momento 2,2. Precisamos observar o esforço normal. Como nós, já falei, como nós deixamos os eixos alinhados, essa visualização, pessoal, fica muito mais fácil. O nosso eixo principal é o eixo 1. É nesse caso aqui. Então, é nesse eixo que nós iremos observar as nossas forças normais. Em Shell, F1. Também no estado limite último. Clicar. E OK. E aqui nós temos os nossos esforços normais. Nós temos alguns picos de esforço normal nas extremidades da nossa escada. Também na parte superior. Nas extremidades da nossa escada, nós temos alguns picos de normal. Wallace, eu sempre calculo, eu sempre pego o maior esforço de momento, o maior esforço de normal, o maior esforço cortante para dimensionar a minha escada. Olha, você tem que avaliar o seu elemento estrutural. Pensa comigo, esta escada, a dimensão do patamar, nós temos um esforço normal centralizado em um ponto muito pequeno. Você considera adequado
pegar essa escada e dimensionar ela, o patamar, ao esforço de flexo-compressão, flexo-tração, considerando anormal por causa de um ponto tão pequeno, aí vai da sensibilidade do calculista, vai da sensibilidade do engenheiro estrutural. Eu, particularmente, pessoal, eu pego a média dos esforços. Se fosse para calcular esta escada, eu pegaria um esforço mediano. Porque nós observamos aqui que temos um pico de normal em alguns pontos. Mas nessa parte aqui, ó, a parte maior da minha... A incidência sobre a maior parte da minha escada é um esforço mediano. Um esforço de ali de até 10 kN. Então, seria esse esforço que eu utilizaria para dimensionar a minha escada. E da mesma forma, o momento fretor. Porque vocês vão observar, essa escada ela é apoiada tanto na parte inferior quanto no patamar. Mas na escada autoportante, vocês vão observar que nós temos uma concentração de tensão nesse ponto aqui. E não faz sentido você dimensionar toda a sua escada para aquele esforço localizado. Se você deseja ser muito conservador, você pega esse momento, esse ponto onde você está sendo, você pega esse ponto onde você está tendo uma concentração de tensões e faça um reforço naquele ponto. Mas não faz sentido você dimensionar toda a sua escada para esse esforço. Faça sim um reforço se desejar naquele ponto específico. Visualizamos momentos fretores, o esforço normal, vamos visualizar as nossas reações. Estado limite último, vamos visualizar de forma tabular, que fica mais de tabela, que fica mais organizado. Aqui nós temos apenas reação em Z, no eixo 3, 3. Nós temos, como o patamar foi considerado apoiado, nós temos apenas a reação vertical. Na parte superior, da mesma forma, nós só temos uma reação, mas na parte inferior, nós temos outra reação. Nós temos 3 reações, 3 eixos, 3 reações. Mas também é um valor muito pequeno. O máximo que nós estamos tendo é uma localizada de 4,29. Mas se você fizer uma média entre esses valores, ficará numa média de menos de 3 kN. Finalizamos a nossa aula por aqui. Na próxima aula, nós iremos fazer o cálculo das armaduras. Vamos abrir o SAP novamente, vamos observar novamente os nossos esforços. Dúvidas? Deixa no comentário, entre em contato e a gente vai procurar sanar todas as suas dúvidas. Obrigado mais uma vez. Eu espero que vocês estejam gostando do curso Modelagem e Cálculo Estrutural de Escadas com Geometrias Complexas. Eu espero vocês na nossa próxima aula.